Pois é, Beth, hoje você preparou para a gente uma conversa sobre a política de inovação, educação conectada, sobre uma visão mais ampla da sociedade, do Estado e do papel de cada um de nós inserido nessa política. Como é que funciona isso, Beth? Então, Márcio, em primeiro lugar, esse programa não é só para os nossos ouvintes, é para, sobretudo, os pais e também para os professores. É um programa para aquela pessoa também, para aqueles pequenos que já nasceram de uma outra geração, já nasceram conectados com a internet. Então, a pergunta principal que eu vou fazer aqui, quando a gente fala de educação, eu queria trazer isso, transpor isso primeiro para o ambiente da casa e perguntar: Márcio, Beth, qual é a idade certa para a gente dar o celular para o nosso filho? Então, talvez essa seja a pergunta mais difícil de ser respondida quando a gente fala hoje do mundo da internet, o desafio maior, simplesmente porque a gente não tem uma única resposta. E é por isso que, até hoje, Márcio, nenhum país ousou a fazer uma lei que diga, olha, internet, celular, iPad para criança só a partir de tal idade, é assim que tem que funcionar, e todas as regrinhas. Isso não existe. Vai da análise de muitos fatores, de muitas questões. A maturidade dos filhos, o contexto familiar, o nível de controle que cada pai consegue exercer na sua família, a quantidade de irmãos que se tem. O que é uma unanimidade, e isso não depende de nenhuma comprovação, é que o uso do celular, ele deve, sobretudo, aproximar a família, ele deve unir pais e filhos em torno da internet. E é exatamente o contrário do que a gente vê na maioria dos lares brasileiros. Essa é a grande preocupação. Pois é, Beth. Então, o que você está querendo dizer é que, assim como todos os outros aspectos da nossa vida, especialmente quando a gente está se desenvolvendo, a educação digital começa em casa, então, e não na escola. A educação digital começa em casa, Márcio, porque, na verdade, os riscos também estão dentro de casa, ainda que a gente não possa percebê-los ou possa vê-los. E Sebastian Bortnick criou uma ONG, ele é um argentino, e ele criou uma ONG em que ele alerta a quantidade de crianças na internet que estão conversando com adultos que se passam por criança. É uma coisa absolutamente alarmante. E essa é uma rede formada internacionalmente por pedófilos, produtores de conteúdo, distribuidores de conteúdo, como aqueles packs, que são imagens de menores que são jogadas na rede aí, custam muito barato, inclusive se vê até sexo ao vivo com crianças, o que é uma coisa que não é absolutamente saudável, deixa a gente até com engasgado de ver como é ruim que isso aconteça hoje no mundo da internet que trouxe tantas coisas boas para nós. Então, a primeira dica que a gente dá para essa educação familiar em casa da internet é: o telefone do seu filho deve estar monitorado, sim, por algumas ferramentas, se elas existirem, e pais e mães, fiquem atentos. É preciso colocar um horário para que, em primeiro lugar, a criança fique no telefone, no máximo 2 horas em rede social, escalonado, enfim, não sei bem como fazer isso. Quais são os aplicativos que podem ser baixados, né? Na Espanha, isso é muito claro, você não pode baixar qualquer aplicativo, você precisa ter um acordo, precisa ter um combinado. Aí você vai dizer, mas olha, a minha mãe vai olhar o meu celular, a sua mãe vai olhar o celular, ou você não vai ter o celular. Essas regras, elas têm que ser muito claras e muito bem respeitadas. E, sobretudo, qual é o conteúdo que você está acessando e com quem você está falando. No Brasil, a gente tem muitas leis que tratam de educação digital, mas como é que a gente vai querer que uma lei diga exatamente para uma família que aquele conteúdo não é permitido, que aquela criança não pode falar com aquela pessoa porque não tem a menor procedência, não sabe de quem se trata. E no plano teórico, então, as leis, elas cuidam de um outro terreno, elas cuidam do terreno da escola, elas cuidam do terreno comunitário, elas cuidam do país como nação. Elas dizem, por exemplo, as escolas devem ter um tratamento igualitário entre si, os professores têm que ter autonomia para usar as ferramentas de ensino à distância, os alunos devem atuar como protagonistas. É o que diz, por exemplo, a Lei 14.180 de 2021, e sem esquecer, é claro, que as escolas têm que ter
uma internet de qualidade. Recentemente eu ouvi uma entrevista aqui na rádio, Márcio, da Maria Helena Guimarães, que ela é do Conselho Nacional de Educação, que foi uma entrevista que me impressionou muito. Ela mostrou que a realidade das escolas é tão diferente dessa realidade digital que as crianças estão tão acostumadas em casa, fora das escolas, e que essas escolas estão esvaziadas da conectividade, que é da idade da pedra, não há computadores na sala de aula, às vezes tem um computador só na administração que sequer é usado, e somente um número muito reduzido de professores conseguiu, por exemplo, ter um treinamento ou ter um acesso adequado a ferramentas de ensino à distância, inclusive no período da pandemia. Sim, eu lembro dessa entrevista com a Maria Helena, foi bastante significativa mesmo, bastante profunda nessa área de educação. Agora, Beth, a gente está implantando aos poucos aqui no Brasil a tecnologia 5G. Ela vai fazer alguma diferença? Vai trazer alguma esperança para esse cenário? Então, o software livre, né, que é um programa não proprietário, a gente não vai pagar royalties, que o governo, por exemplo, paga muito de royalties para a Microsoft para poder usar todos os sistemas que são utilizados, material pedagógico gratuito, e aí sim entra o 5G com uma promessa de suprir a questão da conectividade nas escolas, que é realmente muito pequena. 1 megabits numa escola é praticamente nada, não se pode fazer absolutamente nada. Inclusive, dentro da sala de aula, a gente não está falando do uso do celular pela criança no pátio. Então, a gente tem sim uma promessa, por quê? Porque a lei, de novo, né, uma atuação muito firme dos parlamentares, uma atuação muito firme do Congresso, estou puxando aqui a sardinha para o nosso lado, porque foi verdade, conseguiu incluir no leilão das frequências do 5G a obrigatoriedade, as metas de conectar as escolas. São obrigações que as operadoras de telecomunicações têm há muitos anos, só que nunca funcionou de uma maneira eficaz. Por quê? Precisa dessa parceria público-privada. Ela é absolutamente essencial. E esse, é claro, Márcio, é um processo longo. Por isso ele tinha que ter começado e ele tem que começar sempre o quanto antes. Deve fazer toda a diferença e é esperado, sim, uma grande revolução, não se sabe até que ponto, é claro que depende também dos equipamentos, dos aparelhos, da renda das pessoas, da disponibilidade e uma série de coisas, porque vem aí, claro, com o 5G, ele vai permitir a internet das coisas, quer dizer, vários dispositivos vão estar conectados junto com a gente, junto com o telemóvel, que já é uma parte de nós mesmos, né? A gente vai ter todo o nosso ambiente ao redor também conectado à internet, muitas coisas pelo comando de voz. Quem tem, por exemplo, a Alexa, aquela assistente virtual, né, sabe exatamente o que eu estou dizendo. E só que não é, na verdade, muito bem a realidade de quem está ouvindo o nosso programa nesse momento, né, Márcio? A gente sabe disso. E a realidade das crianças brasileiras no uso da internet, na verdade, da conectividade, é uma coisa ainda muito básica, que está muito longe desse ideal que a gente sonha. É, por exemplo, o TikTok, os seus microfilmes, a tal da coreografia facial, você pisca um olho, faz uma gracinha, etc. E quem não tem, na verdade, essa possibilidade de estar acessando uma boa rede Wi-Fi, vai ficar, assim, conversando com os seus amigos pelo WhatsApp, pelo Facebook ou pelo Instagram, ali, graças àquela parceria que existe entre o Facebook, entre essas empresas, essas plataformas e as operadoras de telecomunicações. Basicamente, a gente ainda está usando muito o telefone, não para uma educação como a gente quer, mas para ficar bisbilhotando a vida alheia ou para estar se conectando com as pessoas que podiam estar do nosso lado, né? E é isso, né? A conectividade entre educação no Brasil e internet é remota, precária, lenta, é de zero rating, que é essa parceria que a gente chama, e quando a gente fala realmente de uma boa conectividade, de um uso eficiente e pleno da internet, a gente vai estar falando do quê? De uma educação privada, de uma educação de elite, né? Então, na prática, essa é uma questão que tem que ser discutida, o Brasil ainda está nos tempos do apagão digital, né? Falta, sim, às vezes, o apagão até elétrico, não só o digital, nas escolas, e ao pedir uma pesquisa para a Biblioteca da Câmara, pelo menos um alento. Eu fiquei impressionada com a quantidade de decretos, de leis para garantir o acesso à internet com fins educacionais, alunos, professores e educação básica. São fundamentais essas leis, como, por exemplo, a que trata do computador por aluno
e também do projeto Computador Portátil para os Professores. É uma educação que leva anos, que começa em casa, como a gente colocou, né, e que romper esse silêncio de uma navegação que está sendo feito muitas vezes às escuras pelas crianças, que podem levá-las até uma dark web, eu acho que é o alerta que eu tenho a dizer para hoje, para esse momento, para o que a gente pode fazer agora, enquanto todos esses programas e as políticas públicas vão sendo implementadas, os recursos vão chegando através das operadoras e do avanço do próprio 5G. A orientação é muito simples, né, que pode levar uma criança a refletir, por exemplo, não enviar uma foto, não controlar a crise de ansiedade, que eu falo em todos os programas, acho que ansiosa mesmo, que sou eu, na verdade, né, mas a internet traz muito essa questão para a gente, e a média que eu já citei aqui, seria mais ou menos de umas 2 horas de uso de rede social. Isso tem que ser levado muito a sério, Márcio, porque a ansiedade que a internet, que os dispositivos, que aquela informação, aquela comparação traz daquele conteúdo, que é um conteúdo muito emocional da internet, ela leva, sim, a uma depressão, né? E isso, a gente sabe, tem uma relação direta com os suicídios de adolescentes. Mas agora, Beth, essas plataformas, as redes sociais, elas apelam muito às emoções inconscientes ou subconscientes, né, dos adultos também, mas também, claro, de crianças e adolescentes, como forma de engajar a audiência, né, de atrair para si. Como é que a gente pode mudar essa cultura, Beth? Pois é, Márcio. O celular, ele não deve ser o cordão, né, de isolamento entre você e o seu filho. Nem o governo tem a solução de tudo que a gente já falou aqui, né? E nem a gente pode esperar que uma criança, por iniciativa própria, vai visitar o Louvre, fazer uma visita virtual maravilhosa, né? Que essas plataformas também trazem coisas boas, a gente precisa ser justo, né? Ou simplesmente vão ficar só dando vídeo, assistindo videozinhos, né? De algoritmos que sugerem para a gente o máximo de atenção, né? Por quê? Porque eles querem vender os anúncios, né, para os seus anunciantes. Em todo lugar do mundo, é isso que eu coloquei aqui. A internet é usada para amigos, amigos, amigos. Essa é a função básica, primordial dela, né? E compete, então, que a gente esteja junto até dos nossos filhos. Por isso, é preciso que a gente guarde esse tempo. E aí, o exemplo do pai, Márcio, é absolutamente fundamental, porque se os pais também estão o tempo todo na internet, né, é claro que a criança ela aprende por repetição, ela aprende porque é exatamente o que não resta uma outra opção para ela. E em vez de conversar com o pai, ela vai sim conversar com estranhos na rede, né? E se a gente está buscando um modelo que é baseado estritamente no que a gente chama de infoentretenimento, ou seja, uma internet só para diversão, aí vai depender sim dessa sinergia de escola, sociedade, governos, políticas públicas, leis, né? O TikTok, por exemplo, que é a plataforma frisson do momento no mundo todo, ele alcançou 3 bilhões, eu falei bilhões de downloads, né, de baixas de informação de conteúdo em 2021. E certamente o TikTok não conhece as leis brasileiras para saber quais são as regras, o que que a gente valoriza, qual a nossa cultura, a nossa gente, o que que a gente está querendo dizer, né, quais são os nossos valores políticos, democráticos, como é que é a nossa eleição. E, ao contrário, né, junto com tudo aquilo que vem, que é muito interessante de caretas e dancinhas, o TikTok também, né, e os estudos comprovam isso, acaba, de certa forma, estimulando ou deixando vazar fake news, desinformação, preconceitos e outros tipos de conteúdo que não são absolutamente toleráveis, né, para o público. O fato é que para os pequenos né, e pequenas, né, o Sim. futuro já é uma grande incerteza, correto? Então, o pesquisador Ronaldo Lemos trouxe mais um alerta, né? A gente fica aqui meio como cavaleiro do apocalipse falando da internet, mas o nosso objetivo é também aqui ser didático, ser educativo. E Ronaldo Lemos disse o seguinte: existe hoje um movimento novo, né? Essa mudança é contínua, e esse movimento chama-se grande ruptura, ou seja, como as redes digitais demolem a cultura e ampliam a nossa ansiedade.
O que o pesquisador fala é o seguinte: as plataformas estão usando e abusando dos algoritmos para capturar o nosso inconsciente, não mais a nossa atenção apenas, para que você tome decisões baseadas na emoção, gerando o quê? Um engajamento muito maior do que quando a gente vai só para o cognitivo, para o racional, quando a gente pensa antes de agir. E como é que é a ferramenta, uma dessas ferramentas para a gente levar as pessoas para o impulso, para o impulsivo? O medo. O medo tem sido hoje uma das grandes ferramentas do que a gente chama de neuromarketing para gerar emoções, e não são só apenas emoções positivas, né? E essas emoções são, na verdade, um assunto para o nosso próximo programa. Mas é esse o alerta. A gente está vivendo num momento de grande ruptura, imersos nesse momento, e que a gente não percebe basicamente isso. Pois é. Bom, e voltando ao tema inicial, Beth, o que a medicina, por exemplo, fala sobre o celular na infância? Pois é, sendo um pouquinho concreta, né, e partindo agora para uma finalização, para o fecho do nosso comentário, a Academia Americana de Pediatria, por exemplo, diz o seguinte: para bebês e crianças de até 18 meses de idade, a recomendação é sem tempo de tela, apenas para falar com o pai, com a tia, com o avô, apenas para fazer uma videochamada, um vídeo, né? Ou um videozinho também para gravar ali, para você mandar para um parente. Para crianças entre 18 e 24 meses, até 2 anos, pode haver algum tempo de tela com um dos pais ou outro cuidador assistindo conteúdo da internet. Pré-escolares, não mais do que 1 hora por dia de programas educacionais vigiados com o pai ou cuidador, que pode ajudá-los a entender o que está sendo observado também, inclusive comentar, interagir. E para crianças e adolescentes, 5 a 18 anos, os pais devem estabelecer limites no tempo de tela dos filhos, incluindo não apenas iPad, não apenas telefone, mas televisão, mídia social, jogos de vídeo, consoles e, como a gente não pode deixar de dizer aqui uma palavra final, né? Garantir o sono, atividade física e brincadeira.